Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Rumo Certo. E no programa de hoje a gente vai falar sobre gestão num segmento em expansão, em crescimento cada vez mais, o segmento das startups. E aí comigo para essa conversa recebo o Felipe Stankiewicz, que é CEO e empreendedor da CIV, que é um aplicativo de segurança pública. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. É um prazer estar aqui e poder conversar contigo um pouco sobre startups e segurança. Ótimo, prazer todo nosso. Obrigado aí pela sua disponibilidade, tirar seu tempo aí para trocar ideias, falar de experiências, compartilhar conhecimento também, né, Felipe? Queria conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória e que você me fale um pouco mais também da empresa, a CIV. Claro, Sebastião. Eu não tenho a história padrão de empreendedor. Geralmente você ouve muito do pessoal que começou a barraquinha vendendo limonada ou revendendo coisas e sempre teve esse espírito, né? Eu tive uma história um pouco mais padrão, digamos assim. Comecei num grande banco de investimento há 15 anos atrás, 16 anos atrás já, na área de tecnologia, sempre desde novo, sempre tive uma aproximação muito grande com tecnologia, era algo que eu gostava muito. E atuei nesse banco, atuei em diversos segmentos dentro dele ao longo dos 6 primeiros anos, aqui em outros países, até que eu senti essa vontade de sair de tecnologia, olhava muito para o office, vi o pessoal de negócios um pouco mais de visão, querendo fazer mais coisas, e eu sempre construindo coisas para eles, né? Queria estar na outra ponta e deixar o pessoal construindo coisas para o meu negócio. E aí fui caminhando entre áreas dentro da empresa, né? Aos 12 anos que eu fiquei nesse grupo de investimentos, eu passei por áreas operacionais, de qualidade, de compliance, conformidade, eventualmente vendas, depois uma superintendência de novos negócios, e aí tive uma visão mais 360, até que em 2018 eu me senti pronto para tentar fazer alguma coisa que pudesse unir todas essas experiências e realmente começar alguma coisa mais minha, né? Me juntei numa outra startup, chama-se Carros, fazia um marketplace para serviços automotivos, estava num momento interessante lá de sair do mercado B2C para pessoa física e ir para o mercado de pessoa jurídica para contatos maiores, e aí foi o meu primeiro negócio dentro do empreendedorismo, desse mundo de startups, aí, empresas menores, mas com crescimento muito grande. Foi super interessante ver a empresa dobrar em um ano, continuar crescendo no segundo. Depois eu fui para outras startups de segmentos diferentes, sempre unindo um pouco do que eu tinha no background. Participei de uma de cybersecurity, né, segurança para bancos digitais no geral, né, a gente teve booms aí de bancos digitais no Brasil, e conheci algumas pessoas nesse meio ao longo desses anos, até que em 2021 conheci a Carla, que é minha sócia cofundadora aqui na CIV. Ela me contou um pouco dessa história de querer construir um aplicativo de segurança pública. Ali em 2020 ela estava pesquisando teses e o que a gente poderia fazer, o que faltava no mercado de startup, de empreendedorismo aqui do Brasil. Chegamos numa tese de segurança pública, fizemos algumas pesquisas, estudamos outras teses no mercado, e aí em 2021 lançamos a CIV, um aplicativo de segurança pública que te traz as informações do que está acontecendo à sua volta na cidade de São Paulo. Então, unimos informações de diversas fontes, segurança pública, desde órgãos públicos, agências do governo que têm parcerias com a gente, jornais, empresas privadas que promovem informações sobre o que está acontecendo na cidade, ONGs e os nossos próprios usuários. Juntamos tudo isso, geolocalizamos no mapa e mandamos para os nossos usuários o que está acontecendo em volta deles. Se teve um assalto próximo, se tem um enchente, se tem uma manifestação, alguma coisa que vai impactar no seu dia, na locomoção e na segurança aqui em São Paulo. Então, bom, é isso mais ou menos do que a gente faz aqui. É muito mais, né? É muito dinâmico, né? Eu fico ouvindo você aí, um jovem e com uma trajetória já tão móvel, eu diria, no mercado aí, no empreendedorismo, né? Você diz, não tem uma trajetória de empreendedor que começou a fazer tal coisa e vender, não. Mas, ao mesmo tempo, você tem um currículo já no empreendimento, no empreendedorismo, que é interessante, mas é uma característica desse mundo de startups, ele é muito dinâmico, porque envolve sempre muito tecnologia, em que empreender tem que estar com a mente sempre mais aberta, é sempre muito novo, é isso? É dessa forma, Felipe? Acho que vai do conceito, né? A gente fala muito de startup, talvez sem entender o que é uma startup, né? No geral, de forma bem simplificada aqui, startup é uma empresa tentando montar e provar um novo mercado, um novo negócio, né? A gente associa muito a tecnologia porque a tecnologia ajuda você a inovar. É mais fácil você fazer coisas com uma tecnologia nova do que tentar refazer alguma coisa que já era feita numa tecnologia antiga. Então, eu acho que a necessidade de provar algo muito rápido, de mostrar esse mercado, faz com que você tenha que ser um pouco mais dinâmico. Mas eu acho que esse dinamismo ele não é só uma
tendência pessoal. Eu acho que, óbvio, você tem que ser capaz de mudar rápido e ter essa capacidade de testar coisas e entender se dá certo ou se dá errado muito rápido. Mas, no geral, eu entendo isso mais como também a sua capacidade de olhar para o todo, olhar para o mercado, ver o que faz sentido, o que não faz sentido e quais são as oportunidades. E, geralmente, são janelas pequenas, né? Se você não toca uma oportunidade agora, daqui a 6 meses ela muda ou outra pessoa já está fazendo. Então, esse dinamismo vem um pouco da necessidade de provar rápido e de ter vários players tentando fazer a mesma coisa, né? São várias pessoas tentando inovar. Rapaz, aí como gerir isso, hein? Com essa agilidade toda, com essa visão que tem que estar sempre do fast, porque já fica velho se a gente não fizer hoje, né? Como se dá a gestão de uma startup? No geral, ela não é tão diferente de uma grande empresa, né? A gente tem um mito de que muda-se muito e que quando você começa uma startup é alguma coisa totalmente diferente. Mas, na prática, a gestão por si só ela é uma ciência que ela evolui na mesma velocidade que qualquer outra ciência, né? Não adianta você tentar dar passos muito grandes ou reinventar a roda. O que a gente faz, no geral, é estar muito atento para o mercado, é entender quais são as alavancas que afetam o negócio e mapear o que está acontecendo nessas alavancas, nessas empresas acessórias, nesses mercados acessórios e ir adaptando a sua empresa para aquele momento, né? A grande diferença, eu diria, de uma startup para uma empresa mais tradicional é que você precisa entregar para as pessoas um pouco mais de liberdade para executar. Afinal de contas, é um negócio novo, vocês estão criando juntos e é super difícil criar alguma coisa sozinho, né? Você precisa de bastante gente que você confia, que você acredita e que está ligado no seu propósito para te ajudar nessa criação do dia a dia. Tem muito com relação de gestão de pessoas, então, nisso, né? Quando você fala de dar liberdade para criar, quer dizer, é um outro cenário também, né? É um cenário aí de quase que mudança de comportamento também que a gente vê em empresas tradicionais, né? Valorização de talentos e valorização deste capital, que é o capital humano também, né? Tem muito isso forte também na relação ou numa boa gestão de uma startup? Bastante. Toda criação de negócio, toda empresa, na verdade, é uma forma de organização pessoal, né? São pessoas que juntas tentam criar alguma coisa nova ou entregar algo para aquele mercado. A gente sempre fala que a arte da gestão é conseguir atingir os seus objetivos através do trabalho dos outros. Acho que a grande diferença do mundo da startup é que esse objetivo não é mais seu, mas você vai compartilhando com essas pessoas. E aí elas também se sentem parte de uma criação, parte da inovação que vocês estão trazendo, né? É super interessante quando alguém está com o nosso aplicativo e comentam entre si, as pessoas se sentem parte, né? É diferente você ser a pessoa que trabalha numa empresa para ser a pessoa que ajudou a criar aquela empresa. Então, o processo de gestão de pessoas é muito presente, mas ele envolve muito também esse pertencimento, esse processo de fazer parte da empresa, né? Vai ter todas as alavancas normais de avaliação de performance, de processo de contratação, match cultural, se faz sentido a pessoa naquele cargo, etc. Mas, além disso, existe um nível, eu costumo dizer, que é mais importante nas startups que nas outras empresas, que é o gerir através do pertencimento, de estar próximo, de saber se a pessoa quer chegar no mesmo objetivo que você e que a empresa que vocês estão montando junto. Mas é curioso que isso não significa, ao mesmo tempo, a estabilidade, né? Porque a gente também vive um cenário, um comportamento geracional aí, em que as mudanças são mais frequentes, mudanças mesmo de físicas, né? Se eu estou numa empresa e já estou procurando, e talvez nesse mundo de inovação, procurando fazer noutra empresa, e assim vai, quer dizer, esse fluxo de profissionais, de colaboradores, me parece muito mais comum hoje em dia nas empresas, eu imagino em empresas que trabalham com inovação, mas isso de todo não é negativo também não, né, Felipe? Como é que você vê isso? Acho que, no geral, a gente são vários efeitos que acabam levando para isso, né? Nos últimos anos, a gente tem visto, principalmente nos últimos 5, um aumento muito grande de investimento em novas empresas e novas teorias, novos negócios surgindo no Brasil. Quando você tem muitos empregos, muitos negócios surgindo, esse mercado fica mais aquecido e tem novas ideias, coisas mais dinâmicas, tentando imitar o que foi feito, talvez, nos mercados americanos e europeus há 10, 15 anos atrás, você tem uma nova massa que entra no mercado de trabalho buscando algo diferente, buscando esse pertencimento, buscando fazer parte dessas empresas, etc. E aí você tem muita opção. Acho natural que a pessoa comece e aprenda alguma coisa numa empresa, mas tem outra que está indo um pouco mais rápido, que a tese deles deu um pouco mais certo. Você vai fazendo essas mudanças, né? Algumas não dão certo e acabam ficando pequenas ou deixam de existir, enquanto outras crescem e vão trazendo esses profissionais. Um mercado muito dinâmico gera movimentações mais rápidas, né? Sempre que você vai lançar um novo produto, você precisa de uma gama de novos profissionais.
E aí isso acaba virando parte de tendência do mercado, e mesmo as pessoas que estão em empresas mais tradicionais começam a perceber que existe a possibilidade de uma movimentação e um crescimento de carreira, às vezes, mais rápido, trocando do que se manter no mesmo cargo, até porque eles buscam mais desafios, né? E vira um desafio até para a própria gestão, como é que você mantém os grandes talentos da sua empresa, sendo que o mercado está sempre puxando eles para novos cargos, com novos propósitos, etc. Não, então, mas isso que me ocorreu mesmo. Como é que numa gestão, se eu formo um talento, ou se eu trago para a minha empresa um talento, como eu consigo, eu não gosto muito do termo, mas reter esse talento, o quanto esse ativo é importante para dar continuidade também nessa visão, nessa tendência, ou nesse propósito da empresa, né? Porque a mudança pode ser complicada de uma certa forma, ela é bom porque oxigena também, né? Traz ideias novas, mas na gestão, como lidar com isso, então, com esse fluxo tão grande, com esse dinamismo tão grande? Mas a gente, olha que engraçado, Sebastião, unir os dois pontos que a gente estava falando até agora, né? A gente começou falando um pouco de pertencimento, de gestão de pessoas, dela fazerem parte da entrega daquela empresa, e agora a gente está falando de retenção de profissional, que na prática os dois só acontecem se forem políticas que existem em conjunto, né? Então, trabalhamos muito na ideia aqui na CIV, e grandes outras empresas que eu trabalhei também, de você fazer parte da construção do que é aquela empresa, você vê a sua contribuição e você se sentir parte dessa contribuição e depois entregar num plano de carreira para as pessoas algo que reflita essa ideia, né? Então, a gente não só fala de pertencimento, mas algo que você vê não só aqui, mas na grande maioria das startups, é muito mais aberto para você ter participação nos lucros ou participação societária naquela empresa, que começa pequeno, mas vai crescendo com o tempo, conforme você está nessa empresa, e aí você traz esse discurso de pertencimento e essas políticas, digamos, de pertencimento também, seja, né, de compra de ações futuras, seja de um plano de carreira que mostra as evoluções que essa pessoa vai ter conforme a empresa vai evoluindo também. Então, esse primeiro ponto de pertencimento, ele não é só para trazer a pessoa certa, porque faz parte, vai te ajudar na construção nesse primeiro momento, mas no longo prazo também. E aí esse time de confiança que você forma, se tiver essas mesmas ferramentas, eles também vão montar os seus times de confiança. E aí, conforme a empresa vai crescendo e essa estrutura continua sólida, não precisa se preocupar tanto em reter os talentos. Claro que sempre vai ter um ou outro que vai ter uma oportunidade mais fora, e super respeito quando as pessoas resolvem sair e ter essa mudança mais rápida. Mas tem um valor muito grande também para você estar dentro e ver aquele resultado no longo prazo, quando você faz parte do resultado também. Se torna orgânico isso também, né? A retenção não precisa acontecer, porque ela não pode ser compulsória também, né? Felipe, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, a gente volta a conversar sobre isso, sobre os resultados disso também, dessa gestão, nesse momento, nesse sistema, nesse modelo aí tão dinâmico também de levar uma empresa, enfim, de empreender. Tá bom? A gente faz um intervalo rapidinho, volta a conversar daqui a pouco, certo? Muito bem. Convido você para ficar com a gente também. Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre gestão no mercado ou no cenário das startups. E aqui comigo eu tenho Felipe Stankiewicz, que é CEO e empreendedor da CIV, que é um aplicativo de segurança pública. Felipe, trouxemos muito aqui da sua experiência, né, do seu conhecimento, da sua trajetória, do quanto é importante nesse dinamismo que é hoje esse mercado, tanto para empresas tradicionais quanto para startups também. Agora, a gente, enquanto empreendedor, está sempre buscando o resultado, né? E quase que imediato, a gente é meio imediatista, né? O quanto a gente tem visto a diferença, até na receita, desse novo modelo, desse modelo de mais envolvimento, mais comprometimento com uma marca, com o propósito de uma empresa. A gente consegue mensurar isso, Felipe? Com certeza a gente consegue mensurar, Sebastião. Varia muito da capacidade de mensurar de acordo com o mercado que você está atuando e o quão maduro ele é ou não, né? Um produto de crédito, por exemplo, você vê o resultado muito rápido no retorno sobre o spread, você vê o resultado no médio prazo mais nas inadimplências, na sua capacidade de manter uma carteira saudável. Em mercados mais complexos, que envolvem uma criação
de novas tendências ou de uma nova rotina diária para as pessoas, como é de mídias sociais no geral, e é talvez os exemplos que as pessoas conseguem se relacionar melhor quando a gente fala de redes sociais, de Facebook, aplicativos de mensagem como WhatsApp, etc., eles já são um resultado que você acaba mensurando no longo prazo, né? Você passa muitos anos com uma receita nula ou baixa, mas vai criando uma base super engajada, vai criando essa possibilidade de estar conectado com várias pessoas ao mesmo tempo, e aí lá na frente, quando você começa a ter lucro, você vê esse lucro crescendo também de forma exponencial. Existe um analista que eu gosto muito, o Benedict Evans, que fala que existem dois tipos de empresas, tratores e foguetes. Essas empresas que criam um produto que entrega um valor muito rápido, e aí você pode pegar aplicativos de carona, por exemplo, de serviço de mobilidade, ele é como se fosse um trator onde você tem ali um volume que ele é produzido e a tendência é só você aumentar conforme você vai ter mais pessoas produzindo mais, como se você tivesse mais tratores. E aí outros que você vai ter uma dificuldade maior de ver o valor são esses foguetes, onde ele precisa subir muito rápido, ele precisa crescer muito rápido, tem um risco muito grande, mas quando ele chega lá em cima, o resultado é estar num lugar que ninguém esteve antes. E a capacidade de criar novos mercados, trazer novas tecnologias, que aí o resultado é mais exponencial. E aí é muito conhecimento, muito planejamento, né? É gestão muito feita, né? Muito bem feita, né? Agora, Felipe, como é que a gente está no Brasil quando a gente fala deste cenário ou deste modelo aí, que volta a esse modelo de cada vez uma relação mais humanizada com o colaborador, com os gestores, enfim. Eu digo em relação a outros países, a gente está num ranking interessante disso, ou a gente está ainda no nível do discurso, falando que é tendência ou já está acontecendo? Como as empresas estão hoje elaborando a sua gestão voltada para essa preocupação e que ela dá esse resultado que você citou? Esse final de 2022 aqui, acho que a gente já está num ponto onde estamos muito próximos no nível de gestão de empresas americanas e europeias, até porque a gente foi forçado a chegar nesse ponto, né? 2020 e 2021, com a pandemia, trouxeram desafios muito grandes. Diversas empresas se adaptaram ao trabalho remoto e o trabalho remoto ajudou a conectarem com bases de talento que elas não conectavam antes, seja saindo do seu distrito ali, da capital, da cidade onde eles atuam, para o país inteiro, ou diversas empresas que foram para outros países buscarem outros profissionais, assim como profissionais daqui foram buscar outras empresas. Então a gente teve um choque aí no mercado nesses últimos 2 anos de profissionais se alinhando com culturas e com processos de empresas norte-americanas, de mercados mais desenvolvidos no geral. E isso trouxe de volta para o nosso mercado de gestão, para os fundadores, para os diretores de empresa, a necessidade de se adaptar e estar nesse mesmo padrão de pertencimento, de estar mais próximo, de entender o que a pessoa quer e conectar com esses profissionais num nível maior do que só especialidade e remuneração. Então, se estivesse respondendo isso há 12 meses atrás, talvez tivesse uma visão diferente. Mas hoje eu vejo que o Brasil já está muito próximo e quem não está, cada vez mais está correndo, está acelerando esse processo de mudança de políticas e adaptação. E nós temos um potencial interessante quando a gente fala em investimentos em startups, ou criação de startups. A startup ela parte de uma ideia, basicamente, né, Felipe? Você falou, conceituou lá no início, mas para a gente trazer isso de volta, como se cria, como ela se dá e qual é a relação necessária de parcerias também para investimento, para que uma startup desenvolva, para que uma boa ideia seja colocada em prática. Nesse sentido também, qual é o cenário que a gente tem hoje no Brasil? A gente fala muito de uma recessão global dentro do mercado de tecnologia, né? Quando você olha para as ações das grandes empresas de tech, elas vêm caindo nos últimos 12 meses e isso, obviamente, tem um efeito para as menores, né? O capital, quem tem o capital, na verdade, vai investir onde o risco versus retorno não é tão complexo e quando essas grandes empresas caem, o capital tem uma tendência de voltar para elas porque o preço fica mais barato num mercado um pouco mais provável. Mas isso é uma visão muito de 12 meses, eu diria, né? 12 meses atrás a gente estava num mercado que estava com diversas oportunidades de investimento, mas quando você olha para 24 ou 36 meses, né? Quando você olha para 2019, por exemplo, pré-pandemia, a gente ainda está num estágio hoje de investimento tão bom quanto, em algumas vertentes, até melhor do que ele era em 2019. Então tem muitas oportunidades. O Brasil é um país continental, né? População de 220 milhões de habitantes, dá para você fazer muita coisa. E além disso, a gente tem muitos problemas, mas um dos problemas que a gente não tem é de conectividade. Apesar de ter ainda, de 25% dos brasileiros têm dificuldade ou quase não estão conectados na internet,
você tem outros 75% que você consegue atingir com algum tipo de tecnologia. Isso gera diversas oportunidades. E aí, quando você soma um mercado que ainda está investindo, está buscando soluções na América Latina, porque tem muito problema para resolver aqui, com uma população assim, massiva como é a do Brasil, com tantos problemas para resolver e já muito bem conectadas, as oportunidades são muito grandes e com certeza você consegue criar modelos de negócio que vão resolver problemas que não vão atingir 10, 20 mil pessoas, mas 10, 20 milhões de pessoas. Então, você falava aí do seu expertise, do seu conhecimento, do seu currículo até, seu conhecimento em TI, inclusive, né? E falando de tecnologia, falando de inovação, o quanto é isso importante para, talvez, colocar uma ideia em prática. Mas empreender é diferente, né? É mais do que ter esse conhecimento técnico, aí na hora que você bota isso para virar uma empresa, eu imagino que seja um desafio muito grande. Eu pergunto como você vê a formação do empreendedorismo também nas universidades, até no ensino médio e fundamental, para que tenhamos lá no final das contas mais eficiência ou melhores resultados quando se queira colocar uma ideia em prática pelo conhecimento que eu busquei na academia, isso no mercado para me tornar um empreendedor, né? Se cada vez as oportunidades são maiores, se a gente tem um potencial cada vez maior, mas são coisas meio diferentes, né? Não, empreender hoje é um desafio grande, mesmo tendo muito conhecimento, né? Sempre foi, na verdade, na minha visão, que ficou mais difícil hoje é que tem bastante gente fazendo. Quando você chega no mercado que tem 2, 3 pessoas concorrendo contigo é uma coisa, quando você chega no mercado tem 200, 300 concorrendo contigo, fica um pouco mais complexo. Não acho hoje nenhuma formação te prepara para empreender no Brasil, para empreender principalmente para criar um grande negócio, para criar uma empresa que vai ter 50 funcionários no ano, 150 no outro, 500 no terceiro. Então, eu acho que isso vem muito do mercado, da sua capacidade de vivenciar isso em outras empresas, sejam startups, sejam empresas de tecnologia, sejam empresas formais. Mas acho que a formação do empreendedor é uma formação de qualquer executivo, porque no final das contas as competências que eu preciso exercer aqui são muito parecidas com as competências que eu precisava exercer dentro de um grande banco ou de outras empresas, consultoria, etc. Elas são adaptáveis, obviamente, né? A gente tem um dinamismo maior, a gente tem menos processos, uma capacidade de executar muito mais rápido. Por outro lado, a gente não tem as mesmas certezas e as mesmas estruturas, então é importante a gente criar alguns processos de segurança ali antes dessas execuções. Mas, no geral, essa vontade de sair do mundo acadêmico para empreender não costuma ser o que eu indico para a maioria das pessoas. Eu mesmo, apesar de ter tido 12 anos de carreira aí numa grande empresa e trabalhado em diversos países antes de entrar no mundo de empreendedorismo, a minha primeira empreitada não foi minha, na verdade, né? Eu entrei como sócio, uma pessoa que já tinha montado a empresa há alguns anos e pôde aprender com ele o que é esse mercado de empreendedorismo, quais são as diferenças e o que precisa se adaptar. Então, do mesmo jeito que você aprenderia entrando numa grande empresa e se conectando com outros grandes executivos. Eu acho que a primeira coisa é olhar, estudar, mas nada substitui a experiência de você estar lá e ver alguém fazendo, entender como eles construíram essa empresa, para aí você então começar a subir. Felipe, eu queria fechar essa conversa com você aqui, a gente está finalizando já o programa, mas trazendo isso quase que a essência de tudo que a gente conversou aí, do quanto é mais importante, talvez que pontos são fortes para a gente atentar quando se fala em gestão e em startups. Bom, essas perguntas mais abertas eu sempre tenho receio de não ser genérico demais ou dar uma resposta que as pessoas interpretam cada uma da sua maneira, né? Tem algo que a gente fala muito no mercado de startups e no mercado geral, que siga a sua paixão, né? Faça o que você gosta, vá atrás do que você quer. Eu vou numa direção talvez um pouco contrária e dizer que isso é uma das coisas que eu acho que menos faz sentido. Eu acho que você tem que ir em algo que você faz bem e ir se especializando e entendendo que nível você está e qual é o próximo nível, e se tornando bom, se tornando um especialista, tendo seu destaque no mercado, tendo seu destaque na área que você atua, para aí eventualmente realmente empreender. Porque vai ter, assim, acho que ninguém nasce e preenche lá a sua paixão com 7, 8 anos de idade falando que ele quer ser contador. Mas você tem os melhores contadores do mundo fazendo coisas incríveis, criando empresas que melhoram a vida de N outras empresas, ajustam muito a gestão, e isso não veio porque ele tinha uma paixão por contabilidade aos seus 12, 15, 18 anos de idade, mas veio sim depois de anos estudando o mercado, trabalhando em diversas empresas, vendo
as oportunidades que esse mercado apresentava, entendendo o que faltava e aí trazendo com todo esse conhecimento uma tese que ajuda essas empresas no mercado. Então, se eu pudesse resumir alguma coisa que todo mundo deveria fazer quando está buscando empreendimento, quando está querendo começar uma nova empresa, tenha certeza que você sabe o que você quer fazer, que você gere valor para esse mercado. E feito isso, se a sua tese estiver clara e o resultado que você entregar estiver muito claro para o seu cliente, aí a tendência é que ele se multiplique e aí vão ter desafios de gestão, mas se você sabe que o produto faz sentido, uma hora você consegue passar por eles. Talvez doam, talvez sejam difíceis em alguns momentos, mas se o produto faz sentido, se o mercado quer o seu produto, tenho certeza que você vai conseguir passar, se você souber o que está fazendo. E aí a possibilidade de você gostar daquilo é muito maior, né? Que você tem resultado fazendo aquilo com eficiência e a gente volta, na verdade, ao contrário da ideia de fazer o que gosta e ser feliz. Depende, né? E aí, de uma pergunta generalista, você deu uma resposta assertiva aí, ó. Isso que é bom conversar com quem entende do assunto. Felipe Stankiewicz, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo. Foi um prazer conversar com você e foi muito produtivo também, muito rico. Obrigado, viu? Um abraço grande para você, meu caro. Um abraço, Michel. Até mais. Um abraço grande para você também que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Até mais.